Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema fundamental: a segurança no transporte escolar aqui no Brasil. Para milhões de estudantes, é o caminho de todo dia. Mas essa jornada, muitas vezes, esconde perigos bem sérios. A gente vai mergulhar num projeto acadêmico que não só aponta problema, mas também busca soluções concretas. Vamos ver o que a pesquisa tem a nos dizer? Bom, a base para nossa conversa de hoje é o projeto de intervenção Caminho da Escola, a segurança dos alunos durante seu percurso no transporte escolar. Esse é um trabalho de conclusão de curso do Adilson José Naui, orientado pela professora Mônica Vasconcelos Barral Campos. Ele foi apresentado em 2025 no curso de pós-graduação em Escolas Resilientes e Educação para Redução do Risco de Desastres da Universidade Federal de Juiz de Fora. Para a gente entender bem essa questão, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente olha a dimensão do problema. Depois, vamos investigar o porquê desses riscos existirem. Na sequência, a gente conhece o plano de ação que o trabalho propõe. E no final, refletimos sobre o impacto de tudo isso. Vamos lá, então. O ponto de partida desse projeto é uma ideia bem poderosa que faz a gente pensar sobre o que é, de fato, o direito à educação. E olha que interessante isso. Essa ideia muda o foco do debate, né? Porque o direito à educação não pode acabar no portão da escola. Pensa bem, garantir que um estudante chegue em segurança é tão importante quanto ter uma boa sala de aula. E isso é ainda mais verdade num país como o Brasil, cheio de desafios, seja de geografia ou de clima. Certo, mas qual o tamanho real desses riscos? A gente não está falando de algo teórico, não. O projeto parte de uma realidade bem dura, que infelizmente se repete bastante pelo país. Para mostrar como o assunto é urgente, o autor traz à tona alguns casos que abalaram o país. Uma morte no Rio Grande do Norte, um acidente grave na Paraíba envolvendo o transporte clandestino, uma batida no Pará. São histórias trágicas que mostram como o caminho para a escola pode se tornar um verdadeiro perigo. E não são só casos isolados, infelizmente. Tem um dado do Ministério da Saúde de 2012 que é chocante. Os acidentes de trânsito já eram a principal causa de morte de crianças e adolescentes. Isso tira o problema de um lugar comum e o transforma numa questão de saúde pública, que precisa de atenção urgente. Tá, mas por que isso acontece? O que leva a tantos acidentes? O projeto mostra que a resposta não é simples, não tem um culpado só. É como uma teia complexa de fatores, sabe? E essa teia acaba criando um cenário de muita vulnerabilidade para os estudantes. Vamos pegar a região norte como exemplo. Lá, o próprio clima já é um desafio gigante. Quando chove, as estradas de terra viram um lamaçal, uma verdadeira armadilha. Aí, quando vem a seca, a poeira é tanta que atrapalha a visão e ainda por cima faz mal para a respiração da garotada. Ou seja, dois extremos, chuva e seca, com o mesmo resultado perigoso: mais risco. E não para por aí. Além dos problemas do clima, tem as falhas do sistema. O estudo aponta, olha só, estradas sem manutenção, uma frota de veículos velha, muitas vezes adaptada, sem itens básicos como cinto de segurança, a fiscalização, muitas vezes só para cumprir tabela. E para completar, falta treinamento adequado para motoristas e monitores. Aqui a gente consegue ter uma visão geral da complexidade da coisa. De um lado, estão os fatores de risco que a gente já falou: clima, condição dos veículos, falta de fiscalização. Do outro, a gente tem a resiliência, que é essa capacidade da comunidade de se adaptar. E também as políticas públicas, como o programa Caminho da Escola, que são uma tentativa de dar uma resposta para tudo isso. Ok, já entendemos o tamanho do problema, mas e a solução? É aí que o projeto entrega sua parte mais valiosa: um plano de ação bem concreto para mudar esse cenário. E o mais legal é que não é algo isolado, é um modelo que pode servir de exemplo para outros lugares. A proposta bem estruturada funciona num ciclo de 3 passos, simples e lógico para garantir que as coisas funcionem. Primeiro, o diagnóstico, para entender de verdade o que está acontecendo. Segundo, a intervenção, que é agir com base no que foi descoberto. E terceiro, a avaliação, para ver se deu certo e continuar melhorando sempre. O primeiro passo, o diagnóstico, é a base de tudo. E não é só olhar papel, não. É ir lá, botar o pé na estrada, inspecionar os veículos, fazer as rotas e, talvez o mais importante, conversar com as pessoas. Ouvir os motoristas, os pais, os próprios alunos. É um trabalho de juntar dados e ouvir as histórias para mapear os perigos de verdade. Beleza. Com o mapa do problema na mão, é hora de agir. É a etapa da intervenção. É aqui que a teoria vira prática.
O que isso significa? Treinar os motoristas, colocar os equipamentos de segurança que faltam nos veículos e, muito importante, trazer toda a comunidade escolar para junto, criando uma cultura de cuidado e prevenção. E por último, mas não menos importante, a avaliação. Porque não adianta só fazer, né? Tem que saber se funcionou. Então, com questionários, conversas em grupo e relatórios, essa fase serve para medir os resultados. Deu certo? O que pode melhorar? Isso garante que o projeto não morra e continue evoluindo. Bom, a gente está chegando no final da nossa análise e agora vale a pena parar um pouco para pensar no significado de um trabalho como esse. Qual o impacto real que uma pesquisa assim pode ter na sociedade? Essa frase final amarra tudo de um jeito muito forte. Ter um transporte seguro para ir para a escola não é só uma questão de ônibus e estrada. É muito mais que isso. É uma questão de direito, de dignidade, é um compromisso ético que a gente tem com o futuro dos nossos jovens. E um projeto desses é um baita exemplo do papel da universidade pública. É sobre isso. Produzir um conhecimento que não fica guardado na prateleira, mas que vai para a rua, que ajuda a entender e a resolver problemas reais da vida das pessoas. É a pesquisa virando uma ferramenta de transformação social, na prática. Pois é, conversar sobre assuntos assim é o que move a gente para frente, cria consciência e ajuda a encontrar saídas. Se essa análise fez sentido, se o tema é importante, considere seguir o nosso canal, curtir o material e, claro, compartilhar com mais gente. Levar a informação adiante é sempre o primeiro passo para qualquer mudança. E para finalizar, um aviso importante. Este material é uma síntese automatizada, tá? Ela foi criada com apoio de inteligência artificial, sempre com base no trabalho acadêmico original que a gente apresentou. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.